Graça e paz, Deus seja louvado e engrandecido na sua vida. Eu sou o pastor Silvio Dark. Quero convidar você para nós, mais uma vez, esmiuçarmos e entrarmos no assunto que envolve as Escrituras Sagradas. E quero partilhar o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças. Falamos muito nessa questão da bem-aventurança, mas o que é as bem-aventuranças? Lembrando que essas expressões do capítulo 5 do Evangelho de Mateus faz parte lá do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, e tem um segmento, que na verdade é uma conversa de Jesus com os seus discípulos ali, e surgiu essa bem-aventurança dentro do capítulo 5, registrado, escrito por Mateus, que coloca no seu Evangelho. E eu quero convidar você exatamente para nós compreendermos sobre essa pronúncia, bem-aventurados, bem-aventurados. E antes de tudo, convidar você a acompanhar também no meu canal, se inscrever, dar o seu like lá também, compartilhar, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Aqui a gente já começa a ter uma ideia aqui de quem se aproxima de Jesus. São os discípulos, ou seja, Jesus, vendo a multidão, ele subiu para o monte e assentou no monte, e os discípulos se aproximaram de Jesus. E aí Jesus começa a conversar com os seus discípulos. E aí começa exatamente essas expressões surgindo da bem-aventurança. Primeiro, essa palavra bem-aventurança ou bem-aventurado refere-se ao estado abençoado daquele que por seu relacionamento com Deus, na verdade com Jesus Cristo, e a sua palavra, recebe de Deus o amor e o cuidado e a salvação. Então, nós já começamos a entender o que é essa expressão bem-aventurados. Essa expressão bem-aventurados, na verdade, refere-se ao estado abençoado daquele que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus o amor e o cuidado e a salvação e a sua presença diária. Legal. Agora, note que da agora para frente vai surgir o seguinte: bem-aventurado os pobres de espírito. E aqui a gente precisa ter um cuidado para entender, né? O que Jesus quer dizer dentro desse conceito. Bem-aventurados pobres de espírito. Na verdade, o que significa realmente é o reconhecimento que não temos qualquer autossuficiência espiritual e que dependemos da vida, do Espírito, do poder e graça divino para podermos herdar o reino de Deus. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. E quem é esses pobres de espírito, melhor dizendo? Quem são eles? O que significa? O significado é aqueles que reconhecem que não tem qualquer autossuficiência espiritual e que depende da vida, ou seja, da ação do Espírito Santo e do poder e a graça divina para poder herdar o reino de Deus. Isso então significa ser pobre
de espírito. Na verdade, ser pobre aqui é ser dependente, reconhecer que precisa da graça, da misericórdia, da ação divina. Isso é ser pobre, não pobre. Não vamos confundir pobre aqui com estado de humildade e outras coisas, não. Pobre aqui é aquele que entende que não é autossuficiente, depende, precisa e reconhece isso. Agora, mais à frente ele vai dizer que bem-aventurado também são os que choram. São os que choram. E aí, essa questão dos que choram, vamos lá, olha só, é interessante. Aqui, no caso, nesse texto, chorar é contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas, quando nos medimos com o padrão divino de justiça. Então, os que choram, bem-aventurados os que choram. Aqui, na verdade, essa expressão chorar, ela é contristar-se profundamente. E contristar-se profundamente por quê? Por causa das nossas próprias fraquezas. Quando nos medimos com o padrão divino de justiça. E também sentimos pesar por aquilo que entristece a Deus. Maravilha, né? Então, nós já ser pobre é ser dependente. E os que choram, bem-aventurados os que choram, é aqueles que têm a capacidade de se contristar. Porque o texto vai começar, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Está no capítulo 3, no versículo 3. Bem-aventurados os que choram, que está no versículo 4, você pode até acompanhar se você quiser. E no versículo 5, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos. E quem são esses mansos? Os mansos são os humildes e submissos diante de Deus, e acham nele o seu refúgio e lhe consagra todo o seu ser. Então, ser manso aqui refere-se aos humildes e submissos diante de Deus, e que por causa dessa ação acham nele o seu refúgio e lhe consagra todo o teu ser. Vá anotando aí para você não perder. Então, a gente já entendemos aqui o que significa ser pobre de espírito, o porquê os que choram e o ser manso. Agora, no versículo 6, vai dizer o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Vamos lá. Esse é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte, porque primeiro essa condição fome, sede e justiça nos dá a condição fundamental para uma vida santa em todos os aspectos. Ter fome e sede de justiça, no caso aqui, é o ato do espiritual, ou seja, do cristão, durante toda a sua vida, mostrar-se dependente da justiça de Deus. E a sua fome e sede da presença de Deus. A palavra de Deus, a comunhão com Cristo, da justiça e da volta do Senhor. Também, no caso, a fome que o cristão tem das coisas de Deus pode ser destruída pelas as preocupações deste mundo, pelo engano e riqueza. Então, o que é ter fome e sede de justiça? Ter fome e sede de justiça nada que mais é mostrar ser dependente
de uma vida espiritual, de toda a sua dependência de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Cristo e da volta do Senhor. Opa! Fome, sede e justiça. Não vamos confundir fome, sede e justiça aqui. Para o outro irmão lá, fazer justiça com o outro irmão, pedir que Deus julgue entre uma pessoa e a outra pessoa, não. Aqui a questão aqui que é colocada por Jesus não é esta. Ele está falando aqui do ser humano, do pessoal, do algo pessoal desse ser humano. E isso é interessante nós entendermos. Já no versículo de número 7, vai dizer: bem-aventurados misericordiosos. O que é isso? Misericordioso. Vamos lá. Os misericordiosos, melhor dizendo, são os que estão cheios de compaixão, de dó para com os que sofrem por causa do pecado ou de aflição. Os misericordiosos desejam minorar os sofrimentos, conduzindo os sofredores à graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é misericórdia, compaixão. Jesus usa muito esse termo quando ele fala e teve de compaixão para com ele. Na verdade, esse teve de compaixão é o mesmo de que você procurar se colocar no lugar daquela pessoa, você se transferir para o lugar daquela pessoa, o que infelizmente hoje nos nossos tempos acontece muito pouco. Deveria acontecer com mais frequência esse ato dessa misericórdia, desses misericórdios. Tanto é que ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E é exatamente assim, é uma troca. Se você tem misericórdia, você alcança misericórdia. Se você tem compaixão, você alcança compaixão. Se você ama, você é amado, e assim sucessivamente. Versículo de número 8 do capítulo 5 vai dizer: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração. Então vamos lá. Os limpos de coração. Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado, mediante a graça de Deus, que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem preciosos com Ele. Ou seja, os limpos de coração são aqueles que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus. Esses são os limpos de coração, um coração puro, um coração tranquilo devido à aceitação, à mudança. Porque uma mudança, permita-me dizer, a mudança ela precisa ser genuína, né? Uma mudança transformadora, uma mudança de dentro para fora do ser humano, uma mudança que a sociedade ela consiga ver, as pessoas consigam ver que aquela pessoa realmente ela mudou, ela foi uma pessoa, ela agora é uma pessoa transformada e tem um coração limpo, e tem um coração transformado também, e se tornou uma pessoa limpa de coração. E isso envolve também não ter nenhum tipo de maldade que envolve essa pessoa. Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa vai chegar a ser 100% na sua totalidade, santidade, isso não. Até porque não vai chegar mesmo, mas procurar o máximo, pessoa que procura o máximo, ter um coração limpo diante de Deus. E também, se eu tenho um coração limpo diante de Deus, eu terei um coração limpo diante dos meus irmãos. Já no versículo de número
9, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é pacificador? Na verdade, eu não precisaria nem explicar muito esse versículo, porque a própria palavra, por si só, ela já diz sobre os pacificadores. Quem é os pacificadores? Vamos lá. No capítulo 5, versículo 9, os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus, ou os que se reconciliam com Deus, têm paz com Ele, mediante a cruz. E agora se esforçam mediante seus testemunhos e sua vida para levarem outras pessoas, inclusive os seus inimigos mesmo, a paz com Deus. Então, quem são esses pacificadores? Deixa eu recapitular para você. São aqueles que se reconciliaram ou se reconciliam com Deus e através disso tem a paz. Esses são os pacificadores. Pacificadores também nós poderíamos até encaixar aqui, aí é um grifo meu, desses pacificadores, aquelas pessoas do bem, aquelas pessoas de uma alma tranquila, que procura viver a bondade de Deus e transmitir essa bondade de Deus também. Isso é um ato de pacificadores. Tem essa reconciliação com Deus através de Cristo Jesus e propagam esse feito de sua vida em diante. Então, ser um pacificador é ser uma pessoa reconciliada com Deus e encontra nisso paz com Ele, isso mediante a cruz. Paulo até fala sobre isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que antes vivia na carne, hoje vivo-a no Filho de Deus que se entregou por mim. O que Paulo está dizendo ali? Paulo está dizendo questão de mudança de vida, transformação e mudança de vida, ou seja, é um pacificador. Mas isso, no outro vídeo, a gente fala um pouco sobre esse assunto. Versículo de número 10 vai dizer o seguinte: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então vamos lá, esse bem-aventurado, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Isso são todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus. Por amor à justiça sofrerão perseguições. Então, é muito simples o que Jesus está passando aqui para os discípulos. Ele passa, na verdade, 10 pontos de que eles precisariam ser e de que eles precisariam propagar para que outras pessoas também passassem a serem. E no último ponto, ele vai dizer: bem-aventurados são os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, todos aqueles que ele está dizendo, todos que vocês vão passar perseguições, vocês vão passar. Por que vão passar? Por proferirem a minha palavra, por ter uma mudança de vida, uma transformação. Vocês vão sofrer perseguição, porque vocês vão ser pobres de espíritos, vão chorar, mostrar dependência, vão ser mansos, vão ter fome e sede de justiça, vocês vão ser misericordiosos, vocês vão ter um coração limpo, vocês vão ser pacificadores, e tudo isso no final ele fala: e agora vocês vão ser perseguidos. Porque não tem como viver e ter os 9 pontos atrás citados
e não ter nenhum tipo de perseguição, não sofrer nenhum tipo de perseguição. É muito pouco provável que isso, que essa perseguição não aconteça, porque é uma mudança extraordinária na vida do ser humano. E é isso que Jesus está passando no capítulo 5, do versículo 5 até o versículo de número 10, e no versículo de número 10 ele fala, vocês serão perseguidos por causa da justiça. E no versículo 11 ele fecha dizendo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguires, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aí ele vai dizer, exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Ou seja, ser pobre de espírito, chorar, ter o coração, o ato de contristar, ser manso ou ser humilde, ter sede de justiça, ou seja, ter sede da comunhão, da justiça de Deus, da volta de Cristo, da palavra, ser misericordioso, praticar misericórdia, ter essa dependência, ser limpo de coração, ou seja, essa libertação que tem do poder do pecado pela graça, ser um pacificador, buscar sempre a reconciliação com Deus, e aí, por último, é ser perseguido, né? Mas aí ele vai falar lá na frente, fica tranquilo, exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, a bem-aventurança do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, na verdade, é Jesus passando para os discípulos uma lista do que eles precisariam ser, não ser, mas viver. Isso viver convém praticar, não só ser, viver, praticar, mas também propagar para que outras pessoas também viessem a ter essa mesma porção deles. E isso é ser bem-aventurados. Há muitos tem pessoas que falam bem-aventurado é mais que vencedores. Às vezes encontra muitas pessoas falando isso. Bem-aventurado significa ser mais que vencedores. Não, tem nada a ver. Bem-aventurado tem nada a ver com mais de vencedores. Tem nada a ver. Bem-aventurados é exatamente o que Jesus fala, exatamente isso daqui. Um conjunto de ser abençoado, mas ser abençoado seguindo todos esses pontos para ser abençoado. Porque para nós sermos abençoados, nós precisamos ser moldados dentro desse reino. E é isso que Jesus traz na bem-aventurança. Então, bem-aventurado seja você. Deus te abençoe. Até o nosso próximo Esmiuçando o Texto. Um abraço.